Graça e paz, amada igreja. Estamos aqui hoje dando início a mais um culto online da Igreja Batista Morada do Sol. E hoje nós estamos com um culto todo especial, porque é o culto de lançamento da campanha, é o culto de abertura da campanha de missões estaduais 2020. É com muita alegria que a gente inicia esse culto esta noite, para dizer a toda a amada igreja, a todo o meio norte do Piauí e do Maranhão, que nós vamos fazer uma linda campanha mais uma vez. Então, a gente gostaria de convidar aqui o pastor Mendes para estar conosco em oração para iniciarmos o nosso culto. Vamos orar. Deus de infinita misericórdia, graças te damos. Hoje nós estamos iniciando mais uma campanha de missões regionais ou missões estaduais. E creio que missões, nós confiamos e acreditamos que missões começou no teu coração, quando o Senhor propôs, através de Cristo, salvar o pecador. E nós te agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro e pôs em nossos corações paixão pelas almas carentes, sedentas de Cristo, que é a única esperança para o perdido que precisa, que necessita de salvação. Que nós não venhamos nos calar, que nós não venhamos nos impedir de fazer aquilo que o Senhor nos conclamou a fazer, pois somos teu povo, somos teus servos. Opera, Senhor, segundo a tua boa vontade. Assiste-nos nesta noite, que o teu povo que está nos assistindo em casa sejam edificados através da tua palavra. Abençoa o Ministério de Música, abençoa a direção com tua serva Mirelle, promotora de missões, e que o Senhor direcione cada um que administrar esta noite, segundo a tua boa e bendita vontade. Oramos a ti no nome bendito, santo, do teu Filho Jesus, que reina para sempre. Amém. Nós iremos ler aqui um texto que falou muito ao nosso coração, que retrata um pouco de que tem sido missões regionais, durante esses anos. Esse texto, ele fala de que Deus cumpre sua palavra e promessa através da obediência. É um texto que foi escrito pelo pastor Bruce Tissel, que diz: é tempo de missões regionais de novo. Todos os anos nesse período temos a campanha de missões regionais. Talvez você pense consigo mesmo: por que todos os anos fazemos a mesma coisa? Se nem sempre ver um resultado, e pode se perguntar se vale a pena realmente participar na campanha quando você pode fazer outras coisas com resultados mais visíveis. Ou talvez a campanha de missões se torna algo rotineiro. Como podemos responder às nossas dúvidas ou evitar que a campanha se torne rotina? Queremos dar algumas sugestões. Nós devemos ser mais atentos quando a Convenção com o Brasil, ou CBB, ou nossas associações nos fala sobre o que está acontecendo com sua oferta de missões. Deus está agindo em nosso meio. Nós somente temos que estarmos alerta para ver o que Deus está fazendo. O agir de Deus nem sempre é uma obra abertamente vista. Por isso, as convenções e as associações têm sempre que nos lembrar como nossas ofertas estão sendo usadas e o que Deus está fazendo nos vários projetos e lugares aonde as ofertas estão sendo usadas. E nós temos que prestar atenção e ouvir ou ler os anúncios que são oferecidos para que podemos ver como Deus está agindo em nosso meio.
Em segundo lugar, nós fazemos missões porque Deus nos manda fazer missões. Não fazemos missões somente porque iremos ver resultados. Devemos e vamos ver resultados. Ou porque gostamos de fazer missões. A motivação principal de fazer missões é uma questão de obediência. Se você olhar a história de Gideão, em Juízes 6, pode aprender isso. Nos primeiros 10 versículos de Juízes 6, lemos como os israelitas estavam dominados pelos medianitas. Era um momento em que os israelitas não somente se sentem abandonados por Deus, mas Deus realmente parou de ajudar os israelitas. Nos próximos versículos, lemos como Gideão estava malhando trigo no lugar escondido para tentar preservar um pouco da comida da família, quando de repente o anjo do Senhor chega e cumprimenta Gideão. No versículo 13, Gideão responde ao anjo com muitas perguntas sobre onde está e o que Deus ele está fazendo. A resposta do anjo às perguntas de Gideão sempre revela que Deus quer que Gideão seja um líder do povo para liberar os israelitas dos midianitas. E Deus está com Gideão. Isso leva Gideão a fazer mais perguntas sobre Deus e as razões que Deus lhe escolheu. Gideão, frustrado com a falta de respostas, passa por muito tempo pedindo clarificação de Deus e tentando entender o que estava acontecendo. Muitas dessas perguntas e dúvidas são razoáveis, e eu queria a resposta também. Mas a única resposta que o anjo do Senhor deu em várias formas foi: não foi Deus que está lhe enviando? Versículo 14. Então, em outras palavras, Deus não se explica e somente manda Gideão obedecer a Deus, explicando todas as razões e tirando todas as dúvidas. Nem sempre é o que Deus faz. Deus quer obediência. Quando Gideão obedeceu a Deus, ele foi abençoado e liderou Israel por 40 anos. Deus cumpriu sua palavra e promessa através da obediência. Nós fazemos missões e a campanha de missões regionais, primeiramente como um ato de obediência. Claro, temos muitas outras razões e motivações para fazer missões, mas a razão principal é que Deus nos manda fazer missões e estamos fazendo missões como um ato de obediência. Vamos anunciar nossa esperança em Jesus Cristo e vamos dar essa esperança a outros, aqueles que estão ao nosso redor. Jesus Cristo é a esperança para o meio norte do Brasil. Ministério de Louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Estamos aqui vivendo agora um novo momento, onde estamos agora online. É algo assim mais especial, é algo diferente. Estamos aprendendo, mas estamos aqui felizes porque estamos dando mais um passo, avançando. E nós estamos sabendo que Deus está no controle de toda a situação. Por isso que a igreja do Senhor deve se alegrar. A igreja do Senhor deve realmente estar com o coração jubiloso, pois assim nós estamos felizes, porque sabemos que Deus é conosco. Amém? Por isso, igreja do Senhor, vamos nos levantar e vamos ficar alegres, vamos nos contentar no Senhor, porque bom é estar na casa do Senhor e louvar o seu santo nome. Aleluia! Exalte o nome do Senhor, igreja do Senhor. Bendiga seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado os seus nomes.
adorando o nome do nosso Deus. Com alegria!
Nosso Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Nós entendemos que a situação que nos cerca, ela não revela nada da identidade de Deus. O que está ao do nosso lado, o que nos cerca, é tudo meramente humano, tudo meramente material. Mas o mundo espiritual, aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a gente consegue ver espiritualmente, aquilo que a gente discerne espiritualmente, é o que Deus está guiando nós, é o que Deus está nos revelando através da sua palavra. E é nisso que nós devemos crer, é nisso que nós devemos nos apegar, é nas promessas que o Senhor tem a nos dar. Por isso que nós declaramos a Ele e dizemos que o Senhor é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Você tem, diga: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza. Declare glória.
Muito bem. Continuando, nós vamos falar agora sobre os nossos recados, né? As nossas rotinas, onde todas as atividades que estão sendo desenvolvidas pela igreja estão acontecendo de forma remota. Portanto, os irmãos que ainda não estão... Olha, o que é que os irmãos estão fazendo ainda que não estão inseridos em um pequeno grupo? Eu estou envolvido, que estou inserido, irmã Mirela, irmã Alexandre, Tiago, Luiz, todos, a igreja do Senhor está envolvida. O que é que o corpo, o que é que você, célula importante do Senhor, está fazendo fora do corpo? Então você tem que fazer parte, sim, do corpo de Cristo, através das atividades. Ah, mas as atividades não estão acontecendo porque o povo não está se encontrando. Como foi que disse? Quem foi que lhe deu essa informação? Está errado. Está sim, nós estamos utilizando da mesma forma que você está aí no conforto do seu lar, assistindo esse culto, para a honra e glória do Senhor, também você pode estar se reunindo com os irmãos, aprendendo da palavra de Deus, sabe, sentindo a presença de Deus através dos irmãos. Oh, que coisa maravilhosa. Portanto, não fique de fora, participe dos pequenos grupos, EBD, o culto infantil que foi mudado agora para o sábado. Gente, que maravilha, que bênção, não, sabe, é uma bênção de fato. Então, ao vivo, olha só, que coisa. Então, não fique de fora disso, participe, se envolva. O fato de nós estarmos nesse distanciamento, isso não é desculpa. Então, participe. Outro recado, não se esqueça, os dízimos e ofertas, tá? Os dízimos e ofertas também estão sendo devolvidos. Temos aplicativos maravilhosos aí de bancos, de toda que forma, tá? Mas a conta da igreja é a conta do Banco do Brasil. Ah, mas minha conta não é a mesma conta do Banco do Brasil. Não se preocupe, TED, não sei quantas TEDs, né? Mas tem 1 ou 2 ou 3, eu não me lembro quantos no mês, que você faz, que não vai somar nada, não vai onerar nada na sua conta, tá bom? Então, faça a transferência. A conta do... Eu não sei se o irmão Adriano colocou, o meu líder... colocou. Ah, tá aí, papai. Esse homem é um homem de Deus, é um homem habilidoso, viu? A conta, tá? Para que o irmão possa ir. Caso você não consiga, por algum motivo, não tenha acesso a essa tecnologia, não se preocupe, fale com o irmão Rogério, fale com o irmão Fernando. Obrigado, para que eles possam, você estar alinhando com eles, e aí, vai lá, eles com certeza, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, esses homens que são empenhados, tá bom? Que vão estar lá alinhando com vocês e pegando aí no dia que vocês, assim, concordarem com eles, tá bom? Amém. Irmã Mirella tem a palavra. Agora, meus amados, nós vamos aprender um pouco mais aqui sobre nossa campanha de missões. Nós vamos estar ministrando agora, né, a canção, que é o nosso hino oficial da campanha de missões, né, que foi a irmã Renata Henriques, a nossa autora do nosso hino oficial, né, da nossa campanha. E nós vamos estar agora, aqui juntamente com a igreja, né, aprendendo para a gente estar ministrando aí em casa, tá? Onde você estiver, ministrando essa linda canção. Amém? Amém. Jesus, esperança para toda geração, esperança pro norte e a toda nação. Juntos nos unir, a mensagem levar, ousadia e fé, não vamos parar. Piauí, Maranhão, iremos ganhar, vamos todos anunciar. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, o não quer tirar se render. Jesus, vamos todos proclamar ao Senhor que veio para nos salvar. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, o não quer tirar se render. Jesus, vamos
Então, meus irmãos, boa noite. Dando continuidade ao nosso culto, de falarmos do nosso tema, da nossa divisa, para que essa mensagem, essa compreensão da importância das missões nos acompanhe, né, no nosso dia a dia. Então, o nosso tema, eu gostaria de imaginar todos os irmãos, né, aqui na igreja, falando ao mesmo tempo, né? Vamos nos imaginar, nós que estamos em casa, né, por conta do isolamento, mas nós não deixamos de ser igreja e muito menos de viver a missão de Deus para cada um de nós. Então, vamos lá. O tema da nossa missão, da nossa campanha é Jesus Cristo, esperança para o meio norte. Agora eu quero imaginar que todo mundo vai dizer novamente, para ficar bem marcado, para todo mundo lembrar bem. Vamos lá. Jesus Cristo, esperança para o meio norte. A nossa divisa, ela está lá em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o nosso Deus é a nação, ao nosso povo, ao povo do meio norte. E nesse sentido, a nossa igreja, como uma igreja missionária que é isso, estamos vivendo tantas problemáticas, inclusive financeiras, mas nós sabemos que é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Nós apenas nos propomos a fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós, né? Aquilo que Ele nos convocou a fazer. E Ele nos convocou a fazer missões. O nosso povo do meio norte é um povo sofrido, é um povo que vive em meio, mas não ouviram falar sobre Jesus. E nós contamos com cada um dos irmãos, Deus, e quem sabe até ultrapassar o alvo das nossas missões regionais. Então, muito obrigada, que cada um... Boa noite, igreja, graça e paz. E nós estamos muito felizes, porque, como o Erickson falou, nós estamos dando um passo de cada vez. E nós sonhamos em ver a nossa igreja aqui lotada com nossos irmãos. Cremos em nome de Jesus que o Senhor vai enviar cura. O corpo do Senhor, a igreja do Senhor esteja presente aqui, para que vocês possam celebrar conosco, como assim nós estamos felizes nessa noite. Meus amados, e ano passado, quando nós falamos de missões regionais ou missões estaduais, nós aprendemos um pouco sobre as nossas associações. E esse ano, a nossa campanha vai ser igualmente o ano passado. Nós vamos dividir as equipes pelas associações. Nós temos 6 associações, 3 no Piauí e 3 no estado do Maranhão. Então, vamos aqui aprender um pouquinho sobre cada associação. Temos a Associação das Igrejas Batistas da região Centro-Norte, que é a associação que nós pertencemos. Temos também a Associação das Igrejas Batistas da região Centro-Sul, área de Igrejas Batistas do Sul do Piauí. No Maranhão, a ABL, Associação Batista Ludovicense, a Associação das Igrejas Batistas Vale Médio Miarim, e temos a AMIBACEM, Associação Missionária das Igrejas Batistas, e ao longo da nossa campanha vocês vão aprender mais um pouco sobre cada uma nos momentos missionários. E eu quero dizer para vocês os líderes de cada associação. A Associação das Igrejas Batistas da região Centro-Norte do Piauí, que é a nossa associação, ficou o irmão Adriano, tia Adriana e a tia Joana, como líder dessa equipe. Nós temos a Associação das Igrejas Batistas da região Centro-Sul, Jonathan, esse jovem estudioso da Palavra de Deus e Sávia, bênção do Senhor. Temos a Associação Missionária das Igrejas Batistas do Sul, ficou o Ministério Infantil, meu ministério amado, e ficou com a irmã Márcia Leite e a Daiane do Tiago, tá bom? Como líderes, temos a ABL, que ficou Ícaro e Rebeca, que é a Associação Batista Ludovicense, e a Associação Missionária das Igrejas Batistas do Médio Sertão Maranhense, que ficou Vito e Erilane, bênção de Deus, 2 seminaristas aí para a obra do Senhor.
E temos a Associação das Igrejas Batistas Valo Médio Miarim, que ficou as promotoras. Meus amados, logo após o final do nosso culto de abertura, esses irmãos vão estar disponibilizando um link e convidando as pessoas, os irmãos da nossa igreja, para fazer parte dessas equipes. E por que nós vamos trabalhar com equipe? Meus amados, nós temos esse alvo, e vocês podem achar esse alvo grande em meio a uma crise que nós estamos vivendo, uma pandemia. Não é não, meus amados, porque o reino de Deus, o céu, não está em crise. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus que nos sustenta, e como missões nasceu no coração dele, é do interesse de Deus. Então ele vai abrir as portas e nós vamos ultrapassar esse alvo. Então, para isso nós vamos trabalhar com as equipes. Entrem, não fiquem de fora. O Senhor conta comigo e com você para fazer missões, tá bom? Eu quero mostrar para vocês nessa noite. Olha que máscara mais linda. Eu tive que tirar a minha porque é difícil de falar com ela. Mas olha aqui, temos o nosso logo lindo da Ibansol. E temos aqui missões, a batida do coração da Igreja do Senhor. Essa máscara nós estamos vendendo para também conseguirmos alcançar o nosso alvo. R$8, preço simbólico, gente. Olha, você vai sair aí para o supermercado, para todo lugar, fazendo missões, propaganda da nossa igreja, propaganda de missões. Se alguém quiser e precisa comprar, nós estamos aqui disponíveis, nós vamos estar disponibilizando junto com os líderes, tá bom? E aqui, mostrar mais uma vez. Pode ir? Assim? Muito bem, obrigada aqui os nossos ajudantes, nossos irmãos aqui que estão aqui no louvor. Então, amados, é isso, não fique de fora da nossa campanha, participe, em nome de Jesus nós vamos alcançar o nosso alvo. Temos muitas coisas a fazer, nós vamos movimentar a nossa igreja, movimentar essa campanha. Teremos lanche drive-thru, onde você vai sair da sua casa, passar aqui no seu carro, aqui na porta da nossa igreja e comprar. E isso os líderes vão estar passando para suas equipes. Viu? Qualquer dúvida, a irmã Mirelle aqui falando comigo, qualquer dúvida, você procure a mim, a irmã Mirelle, a Sâmia e também esses líderes que eu falei para vocês, tá bom? Não esqueça, não fique de fora. Quando eles enviar o link, entre e participe da campanha, em nome de Jesus. Gente, o reino de Deus conta comigo e com você. Não fique de fora, porque nós vamos cantar vitória depois de tudo isso, em nome de Jesus. E agora será a mensagem pastoral com o nosso amado pastor Mendes. A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na abertura da nossa campanha de missões estaduais, ou missões, alguns chamam de missões regionais. Mas importante é a nossa campanha de missões estaduais, porque ela abrange todo o estado do Piauí e do Maranhão, e a Convenção Batista Meio Norte do Brasil, nós temos orado pelas cidades que ainda não têm trabalhos batistas, nós temos orado pela revitalização de muitas igrejas que têm passado por dificuldades, e é justamente através desta campanha que nós adquirimos recursos para o sustento dos missionários que estão no campo, tanto na revitalização de algumas igrejas, dentre elas na nossa associação nós temos convênio com 2 igrejas que estão sendo revitalizadas, uma em Barras de Maratoã e a outra em São José do Divino, com 2 missionários pastores, o pastor Cleuber ali em Barras, pastor Clemildo lá em São José do Divino. Nós temos acompanhado esse trabalho, nós temos obreiro também sustentado por essas ofertas ali em Jatobá do Piauí, um casal de missionários que estão se preparando para ir para
missões mundiais, e enquanto estão se preparando, estão plantando uma igreja ali em Jatobá do Piauí. Nós temos também o missionário da Igreja Batista do pastor Avelar, que um dos nossos missionários, sustentado por estas ofertas de missões. Ali a igreja do pastor Avelar tem 15 congregações, e nós também ajudamos através dessas ofertas, através do plano cooperativo ali. E as construções dos templos que nós temos construído, as viagens que nós fazemos indo até o campo, indo ali dando suporte aos missionários, tudo isto envolve as finanças. E a nossa igreja, a Igreja Batista Morada do Sol, nós temos um desafio grande. E o povo de Deus, quando estão em meio à crise, é onde Deus mais se manifesta, e o seu povo mais trabalha, o seu povo mais é produtivo. Nós podemos ver no curso da história da igreja primitiva, na crise que o povo de Deus passou através da perseguição da igreja, muito mais pessoas se converteram, e não será diferente nesse período dessa pandemia em que nós estamos em plena campanha de missões estaduais. E eu tenho plena certeza que não somente a Igreja Batista Morada do Sol, mas como muitas outras igrejas, não somente alcançarão o alvo, nós vamos ultrapassar. O alvo da nossa associação é apenas R$100 mil. É muito pouco, é muito pouco. E é por isso que eu digo que nós vamos ultrapassar esse alvo, porque muito maior do que este alvo são os desafios, mas muitos desafios nós temos. Eu fiquei muito triste nessa semana em saber que uma congregação não estou lembrando o nome da cidade agora, mas ela fechou. E nós com certeza já estamos pretendendo fazer uma visita para saber o motivo. Nós estamos sem missionários ali, nós não conseguimos missionário para aquela cidade agora no momento. São João da... Eu não estou lembrando, vou pesquisar depois, vou ver direito, porque foi essa semana que eu fui informado que a igreja mãe não conseguiu um casal de missionários ali para aquela congregação, e devido à distância, terminou fechando o templo. E já tem templo, já tem algumas pessoas que se reúnem ali, e com certeza nós vamos reabrir, porque a nossa campanha de missões, nós vamos superar tudo isto, e nós vamos alcançar mais missionários. Nós vamos orar para que Deus envie missionário para aquela seara. Nós temos muitos missionários querendo trabalhar, mas a maioria só quer ficar em Teresina. Nós precisamos de missionários que se desafiem a ir para o interior. Nós estamos precisando de pessoas fora de Teresina, mas precisamos aqui também. E a nossa campanha, o nosso tema, Jesus Cristo, esperança para o meio norte do Brasil. Também o tema da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje é o mesmo: Jesus Cristo, a esperança para o meio norte do Brasil. Mas queremos mostrar que Jesus Cristo não é somente a esperança para o meio norte do Brasil, mas eu quero mostrar nessa mensagem que Jesus Cristo é a única esperança para o meio norte do Brasil. E somos eu e você que precisamos levar essa mensagem ao nosso Piauí, à nossa região. Cada associação tem um desafio grandioso: levar Cristo àqueles que ainda não foram alcançados. O nosso Piauí é um estado muito, mas muito idólatra. Para nossa tristeza, o Piauí é um dos estados menos evangélicos do Brasil. Muitas pessoas estão vindo de fora
para evangelizar o Piauí. Mas nós, o que estamos fazendo? Quando falamos para algumas pessoas de fora, quando nós vamos às convenções no Rio de Janeiro, São Paulo, nós fomos a última agora, este ano, em janeiro, que foi em Goiânia, e quando as pessoas sabem que nós somos do Piauí, eles desejam vir aqui para evangelizar, porque sabem que o Piauí há um campo preso à idolatria. Muitas pessoas estão saindo de fora dos seus estados, do Rio de Janeiro, muitas pessoas vindo do Espírito Santo, vindo de fora para evangelizar o nosso Piauí. Nós não podemos ficar de fora, é responsabilidade nossa. Há muitos daqui querendo ir para fora, indo para o Rio de Janeiro, indo para a Amazônia, mas nós precisamos que estes voltem e façam a obra aqui também. O povo do Piauí precisa ser alcançado, e Jesus Cristo é a única esperança para libertar o nosso Piauí da escravidão, da idolatria. Vamos ler o texto bíblico de Atos capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 1 ao versículo 22, para a nossa reflexão, para a nossa mensagem. Prestem bem atenção ao texto e vejam como tem tudo a ver com a situação que nós estamos vendo no nosso Piauí. E a necessidade que eu e você, assim como os apóstolos, corajosamente se levantaram e foram até a sinagoga, levando o nome de Jesus, que tem todo o poder para salvar, nós também precisamos nos erguermos, perder o medo, perder a timidez e levar Cristo, a única esperança para as pessoas que precisam aqui no Piauí e aonde nós estivermos. O texto bíblico de Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22 diz o seguinte: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem a Jesus Cristo, e anunciarem em Jesus Cristo a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, assim em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens?
pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-lo, para que não mais fale neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Pois não nos podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Pai, graças te damos. O Senhor tem se manifestado através dos tempos, transformando vidas, curando, salvando, usando pessoas como instrumento de salvação. E aqui em oração nós clamamos: usa a tua igreja, Senhor. O nosso Piauí, o nosso Maranhão precisam conhecer este nome que salva, este nome que cura, este nome que dá consolo neste tempo de pandemia, nesse tempo em que muitos perderam seus entes queridos, neste tempo em que há muitos nos leitos de hospitais. E nós clamamos, Pai, que o Senhor se manifeste através do teu povo, para que vidas sejam salvas, para que a fé seja alimentada, a fé no Senhor, não a fé em qualquer outra coisa, mas a fé naquele que é nome sobre todo nome, o único Salvador. Fala nossos corações através da tua palavra, Senhor. Estimula-nos a sermos instrumentos de bênção. Incomoda nossos corações, para que não fiquemos de fora desta tarefa tão preciosa, que é levar o teu nome a corações carentes de salvação. Fala através da tua palavra a cada um que nos ouve neste momento. Oramos assim no nome santo, nome bendito do teu Filho Jesus, que reina para sempre. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, Pedro e João acabaram de curar um homem coxo de nascença. Um homem que todos os dias traziam ele e colocavam na porta do templo, chamada Porta Formosa. E Pedro e João foram orar, como era de costume, à tarde, por volta das 3 horas da tarde, eles foram ao templo e encontraram aquele homem ali, naquele lugar de costume, pedindo. E Pedro e João curou aquele homem no nome de Jesus. Mas os religiosos da época, os líderes religiosos, os líderes da sinagoga, ficaram invejados. Eles ficaram com ciúmes. Eles ficaram ressentidos. Porque algo especial, algo diferente que ninguém podia contestar havia acontecido, pois todos conheciam aquele aleijado. E aquele homem ficou em pé o tempo todo, ali, perto de Pedro e de João. Era algo notório, era algo que ninguém podia questionar. E algo que também aconteceu milagrosamente, depois do dia de Pentecoste, foi o segundo maior número de pessoas que se converteram, através não somente da cura milagrosa daquele homem, mas através da pregação do nome de Jesus.
a cura daquele homem era algo que apontava para uma cura maior. A cura da maior enfermidade que mata a alma, que mata o espírito, que condena o pecador. A cura daquele homem era apenas algo para algo maior, era algo muito pequeno para algo muito maior que viera depois, porque o texto bíblico do versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra. Aqui não diz muito dos que viram o milagre, mas no versículo 4 diz: muito dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número para quase 5.000 pessoas. No capítulo 2 de Atos, quase 3.000 homens. E agora, quase 5.000, aumenta esse número. A manifestação do Senhor é notória. Os líderes religiosos, por mais poder que eles tinham, eles não conseguiram deter o poder do nome de Jesus. É esse nome que salva, é este nome que cura, é este nome que transforma vidas, e é este nome que nós precisamos anunciar. Os nossos missionários estão no campo trabalhando, apesar de toda a crise, nós temos conseguido, no poder do Senhor Jesus, sustentá-los. Deus tem se manifestado de forma fantástica. Logo que começou esta pandemia, eu fiquei muito preocupado, mas muito mesmo, porque nós não podemos deixar de segurar as cordas daqueles que estão descendo no fundo do poço para resgatar almas que estão no perigo da morte. E eu conversando com o pastor Robson, outro secretário, o secretário-geral da convenção, e eu temendo na pequenez da minha fé, eu disse para o Robson, eu digo: meu querido, nós vamos aguentar uns 2 meses somente. Se não voltarmos, eu não sei o que faremos. Sugeri diminuir o meu salário, para que nós pudéssemos ter como sustentar os missionários, sem ter que demitir nenhum, sem ter que dispensar nenhum dos nossos missionários, sustentado pela nossa missão, pela associação. E nós aguardamos, veio o primeiro mês, porque a campanha de missões, esse dinheiro vai para uma conta, para que todos os meses a gente tire um pouco e complemente, porque tem o plano cooperativo que ajuda muito. Na verdade, nós fazemos missões o ano todo, quando nós depositamos no gasofilácio a nossa oferta, os nossos dízimos, e aquela igreja entrega o plano cooperativo e as ofertas de missões. Olhei para o caixa, aonde nós colocamos e vamos retirando na medida da necessidade, e já estava bem pouco. E eu preocupado, orando ao Senhor, algumas noites dormindo mal, na minha preocupação, eu orava ao Senhor. Mas incrivelmente, Deus tocou no coração de muitas igrejas que estão ajudando bastante. Igrejas que até então entregavam o plano cooperativo bem pouco. Aumentou. Algumas deixaram de entregar, passando por dificuldades, mas outras que não deixaram de entregar, aumentou o número das ofertas, aumentou o número do plano cooperativo, certamente porque aumentou também as suas entradas. Eu ficando preocupado, eu digo: meu Deus, será que este mês a igreja entregou 2 meses, e no próximo mês como é que vai ser? Por mais fé que a gente tenha no Senhor, nós somos vacilantes. Mas o Senhor sempre opera de maneira fantástica, sempre surpreendendo, para que nós creiamos o mais no seu poder, porque o nome dele é poderoso. Ele age nos tempos difíceis, mas ele age em todos os tempos, não só nos tempos difíceis, mas nos tempos difíceis é que nós vemos a mão do Senhor agindo de forma visível. A nossa fé é alimentada.
E nós já estamos com 4 meses. E ainda não faltou o sustento para os nossos missionários. Nós não tivemos que demitir nenhum. Nós não tivemos que diminuir salário de ninguém. Só podemos atribuir o nome poderoso de Jesus Cristo. Nós tememos, mas nós oramos, às vezes duvidando, mas nós confiamos. E quando vemos esse texto, vendo os discípulos de Jesus, os apóstolos, enfrentando as autoridades do templo, não tiveram medo da morte, porque eles matavam, eles prendiam. Estes homens, apesar de serem autoridades religiosas, eles fecharam os seus olhos para a palavra, para a manifestação do Senhor. Eles fecharam o coração. As autoridades religiosas também fecharam os olhos. Eles viram o que tinha acontecido. Era um sinal notório que ninguém podia questionar. Mas mesmo assim, eles preferiram intimidar os apóstolos. Em vez de crerem no nome daquele que curou aquele aleijado, eles preferiram intimidar os discípulos, eles preferiram intimidar Pedro e João. O nome de Jesus Cristo mostra o seu poder, mas mostra também a salvação. A salvação única, de verdade, reside no nome poderoso de Jesus. Não é nas nossas obras. Não é no que nós somos ou que deixamos de ser. Mas o nome de Jesus que transforma a nossa natureza, que transforma o nosso coração. Esse nome tem poder para curar, tem poder para sustentar, tem poder para salvar. Hoje o Senhor deseja que você e eu, que nós levantemos da nossa inércia e não fiquemos de fora daquilo que Deus está fazendo no nosso Piauí. Nós temos muito a fazer aqui. Quantas pessoas perderam a vida nessa pandemia sem Cristo? A igreja do Senhor não pode deixar de forma nenhuma de orar, contribuir e de ir. Há muitos vizinhos nossos que não acreditam ainda na salvação única por meio de Cristo Jesus, estão com os corações presos à idolatria. E nós sabemos que a única esperança, de fato, é Cristo Jesus. Os apóstolos disseram isso no capítulo 4, versículo 12. Mas isso não foi só para aquele tempo, é para nós hoje. Eles disseram aquelas autoridades do povo, aquelas autoridades religiosas. Isso mostra também, só o fato de nós participarmos de uma igreja não nos salva. É preciso nós nos envolvermos, nos comprometermos com Cristo, com a missão dele de salvar o mundo. Porque aqui era um sumo sacerdote, Anás e Caifás, e outros líderes religiosos, os saduceus, que apesar de serem extremamente religiosos, não acreditavam de forma nenhuma na ressurreição dos mortos. E para eles foi terrível ouvir dos apóstolos que em nome de Jesus ressuscitaria mortos. E pior ainda, o nome daquele que curou é alguém que havia sido ressuscitado. Mas os apóstolos deixam bem claro àquelas autoridades, mas também ao povo que os ouviam:
não há salvação em nenhum outro. Versículo 12 do capítulo 4 de Atos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há um texto que eu fico pensando, que aquelas autoridades olharam para Pedro e João, sabendo que eles não tinham nenhuma formação acadêmica na área de teologia, não tinham nenhuma formação acadêmica em qualquer outra coisa, mas uma coisa eles reconheceram. No versículo 13, preste bem atenção. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados, sem curso nenhum, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando as pessoas olham para você, reconhecem que você está com Jesus? Suas atitudes em fazer missões, a sua intrepidez, ou seja, vencer os medos, porque Pedro e João não significa que eles não tiveram medo, mas significa que eles não permitiram que seus medos lhe intimidassem. Eu acredito que eles tinham medo de morrer assim como nós temos hoje, mas nada disso foi suficiente para intimidá-los, de forma nenhuma. Eles confrontaram os religiosos com o crime que eles haviam cometido. No discurso de Pedro ele diz: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, é a pedra angular que vocês rejeitaram. Foi em nome destes que este homem foi curado. Apesar deles recriminarem, apesar deles reprovarem o discurso de Pedro, mesmo assim eles admiraram a coragem dele e de João, mas admiraram também o comportamento deles, de não se calarem diante da verdade. Ele diz: o que nós vimos e o que nós ouvimos, não podemos deixar de falar. Aquilo que Cristo fez na sua vida, transmita a outro. Se você de fato é uma pessoa salva em Cristo Jesus, não fique de fora da missão, porque esta missão é responsabilidade minha, mas é responsabilidade sua. O tempo está propício para nós falarmos de Jesus. O tempo está propício para nós enviarmos missionários ao campo. Neste tempo os corações estão sedentos, estão carentes, estão aquebrantados. Nós podemos mostrar Cristo através do nosso comportamento. A igreja do Senhor não está se reunindo nos templos, mas nós estamos em movimento, é um organismo vivo. Nós podemos levantar oferta, nós podemos orar, nós podemos semear a nossa fé. Então não fique achando que você não pode fazer nada. Nós temos muitos a alcançar. E nesta campanha de missões estaduais, nós temos a oportunidade de nós clamarmos ao Senhor pelo nosso Piauí. Nós temos a oportunidade de clamarmos ao Senhor pelo nosso Maranhão. Nós temos a oportunidade de ofertarmos para que nossos missionários possam revitalizar igrejas que estão com dificuldades. Nesse tempo de pandemia, eu tenho plena certeza que será uma das maiores ofertas que nós já levantamos na nossa convenção e na nossa associação. Porque é um dos tempos mais carentes para se plantar o Evangelho de Cristo no coração das pessoas que estão aflitas. Não fique de fora. Ore, oferte e fale daquilo que Cristo fez na sua vida. Que Deus te abençoe. Que nessa campanha de missões sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para evangelizar o Piauí
e o Maranhão. Pai, graças te damos. Como o Senhor é bom. Que a tua palavra nos impulsione a fazermos a tua vontade. Rogamos que o Senhor abençoe as tuas igrejas, por onde quer que esteja, os pastores, missionários que estão no campo, até alguns que estão passando por dificuldades, nós ajudamos alguns. Mas aqueles que nós soubemos, mas talvez tenha algum que a gente nem saiba. Mas o Senhor é onisciente, conhece cada um deles. Entregamos aos teus cuidados aqui em oração, cada um dos nossos missionários que estão no campo. A nossa associação hoje, que nós conta com 78 congregações e 76 igrejas. Nós oramos por cada uma delas, porque elas são agências do Senhor. Rogamos, ó Deus, que a tua igreja se manifeste, mostrando a manifestação do Senhor na vida de cada um de teus servos. Que a Igreja Batista Morada do Sol seja um farol aqui neste lugar, de maneira que alumie o caminho que é Jesus, para que muitos que ainda não conhecem possam conhecer e aceitar e receber pela fé nos seus corações. Oramos a Ti, Pai, no nome santo bendito do Teu Filho Jesus Cristo, que reina para sempre. Amém. Ainda não terminamos. Nós vamos louvar o nosso Deus ainda. Irmãos, eu quero motivar você a conhecer a nossa convenção. Cada equipe, conheça a associação que você representa. Cada equipe, motive os seus participantes a conhecerem também. A nossa convenção, ela é composta por 6 associações. Cada associação tem o seu secretário executivo, cada associação tem o seu presidente. E as ofertas que você depositar é investida na sua associação. É para plantar igrejas na associação cuja sua igreja pertence. Por isso que é tão importante que cada um de nós nos envolvamos para participarmos. Assim nós vamos conhecer melhor como é que funciona a Convenção Batista Meio Norte do Brasil. Muitas igrejas não sabem como é que funciona, mas a nossa igreja, a Igreja Batista Morada do Sol, vai conhecer bem como é que funciona a Convenção Batista Meio Norte do Brasil. Cada grupo que compõe uma associação vai ficar trazendo aqui aquilo que descobriu, as pesquisas que foi feita a respeito da associação que você representa. E por isso que é muito importante que cada participante das equipes se envolvam. Se você não participa de nenhuma dessas equipes, procure participar, procure os líderes. E assim você não somente estará ofertando, mas você vai estar conhecendo melhor como é que funciona a Convenção Batista Meio Norte do Brasil, a qual você faz parte. Amém, glória a Deus. Meus amados, nós vamos novamente ouvir
a música da nossa campanha de missões, tá? E você aí em casa, tá? Curta, comente e compartilhe, tá bom? Que será uma semana abençoada. Nós vamos estar aí com nossos líderes já empenhados aí, liberando agora os links nos grupos da igreja, tá? E os irmãos vão todos estar procurando nossos líderes para a gente estar já compondo as equipes, tá bom? Que nós vamos, em nome de Jesus, vamos não só alcançar, mas mais uma vez nós vamos ultrapassar o nosso alvo de missões. Eu quero também dar um recado, então deixa eu falar. Sobre os encontros dos atletas com Cristo. Vamos ter quinta-feira, tá, meus irmãos? Atletas com Cristo. Eu sei que você é um atleta que está um pouco enferrujado devido aos dias, mas calma, esse não é o objetivo. O objetivo é a gente se encontrar e se fortalecer e evangelizar através do futebol. Nós, como nesse momento estamos afastados, não estamos podendo estar... na verdade, viajando no projeto, evangelizando, mas nós vamos estar sim nos fortalecendo, orando, lendo a palavra de Deus, quinta-feira, às 19h30, tá bom? Glória a Deus. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Ousadia e fé, não vamos parar. E ao Maranhão iremos ganhar. Vamos todos anunciar. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, no Nordeste irá se render. Jesus, vamos todos proclamar ao Senhor que veio para nos salvar. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, o Nordeste irá se render. Jesus, vamos todos proclamar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus Salvador. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, no Nordeste irá se render. Jesus, vamos todos proclamar ao Senhor que veio para nos salvar. Jesus, esperança para o que crê. Jesus, o Nordeste irá se render. Jesus, vamos todos proclamar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Deus abençoe. Boa semana a todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.